Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar, então, sobre o nosso último capítulo, para a gente fechar o módulo 1, que é o capítulo 10, o capítulo sobre o conceito da mais-valia relativa. Pessoal, eu considero esse capítulo um dos mais importantes do livro 1. Então, o primeiro capítulo do Capital, que é sobre a teoria do valor, o capítulo 4, que é sobre a teoria da mais-valia, a origem da mais-valia, e agora o capítulo 10, que é sobre, que ele apresenta os conceitos, né, de mais-valia absoluta, mais-valia relativa, são os capítulos mais importantes porque eles formam, assim, o fundamento de toda a teoria do Marx, e esse capítulo 10, ele vem responder muitas coisas importantes, que são dúvidas que os alunos, quando leem o Capital pela primeira vez, já começam a ter desde o início do capítulo 1. Então, por isso que eu considero o capítulo 10 bem importante, tá? Então, qual que é o objetivo do capítulo 10, pessoal? O Marx já começou lá no capítulo 9 a discutir como é que o capitalista faz para aumentar a massa de mais-valia dele. Então, lembrem que lá no capítulo 9 a gente apresentou três formas, né? Que eram três elementos, por assim dizer, que aumentam a massa de mais-valia. Então, se o capitalista aumentar o número de trabalhadores, ou se ele aumentar a jornada de trabalho, ou se ele aumentar a taxa de mais-valia. Então, lá no capítulo 9, o Marx já começou a introduzir o assunto, né? Já começou a dizer como é que esses três elementos podem se compensar, né? Na medida em que eu reduzo o número de trabalhadores, eu posso compensar uma eventual queda na massa de mais-valia, aumentando a jornada de trabalho, enfim. Então, ele começou já a elaborar essa questão lá no capítulo 9. Agora, no capítulo 10, ele formaliza essa questão e vai dizer o seguinte: olha, existem duas grandes formas de aumentar a mais-valia. A primeira delas eu vou chamar de mais-valia absoluta e a outra eu vou chamar de mais-valia relativa. A mais-valia absoluta já foi um pouco mais discutido no capítulo 9, porque é a mais-valia obtida pelo prolongamento da jornada de trabalho. E a mais-valia relativa é um tema novo desse capítulo. Então, se tem alguma coisa nova nesse capítulo, é a questão da mais-valia relativa. Mas o Marx faz uma explicação dessas duas formas. A mais-valia relativa, a gente pode dividir ela em duas grandes formas de manifestação. Uma que nós vamos chamar de mais-valia relativa do capitalista individual ou mais-valia extra. Normalmente utilizaremos a expressão mais-valia extra. E a outra que a gente pode chamar de mais-valia relativa de toda a classe capitalista ou simplesmente mais-valia relativa. Então, quando eu disser mais-valia extra, eu estou me referindo a essa primeira forma que nós vamos ver. Quando eu disser simplesmente mais-valia relativa, eu normalmente estou me referindo a essa forma da mais-valia que favorece toda a classe capitalista. Bom, a mais-valia absoluta, né? Então, o que seria a mais-valia absoluta? Bom, primeiro, vocês precisam lembrar o seguinte: a mais-valia absoluta, ela sempre é obtida a partir do prolongamento da jornada de trabalho. Se a jornada de trabalho tem possibilidade de se modificar, de aumentar, então esse aumento vai produzir um aumento da mais-valia pela via absoluta. Então, observem aqui na nossa figura, imagine uma jornada de trabalho de 8 horas, né? Essa jornada tem aqueles segmentos que nós vimos lá no capítulo sobre a jornada de trabalho, segmento AB, que refere-se ao tempo de trabalho necessário, ou seja, a parte da jornada onde o trabalhador reproduz o equivalente monetário ao seu próprio valor, e a partir do ponto B, tudo que o trabalhador trabalhar a mais vai ser incorporado como mais-valia. Então, nessa jornada que nós estamos tomando como exemplo, ela tem 8 horas, então metade da jornada seria para reproduzir o valor da força de trabalho e a outra metade se constitui como mais-valia. Nesse caso, então, nós teríamos uma taxa de mais-valia de 100%. Agora, imagine que o capitalista, ao invés de colocar o trabalhador para trabalhar 8 horas, fala para ele: olha, eu preciso que você trabalhe jornadas de 10 horas. Como o valor da força de trabalho não se modifica, né, não se modificou, permanece constante, então nós vamos considerar que todo o aumento da jornada, todo esse prolongamento equivalente a 2 horas, vão se incorporar na parte da jornada referente ao trabalho excedente, portanto vão se configurar como mais-valia. Então, é esse aumento da jornada aqui, no nosso exemplo, de 8 horas para 10 horas, portanto, um aumento de 2 horas, é o que configura a mais-valia pela via absoluta. Então, se antes nós tínhamos 4 de mais-valia divididos por 4 de capital variável,
Agora nós temos 6 de mais-valia dividido por 4 de capital variável, portanto nós temos uma taxa de mais-valia de 150%. Então a taxa de mais-valia aumentou de 100 para 150%, por quê? Porque houve um prolongamento da jornada de trabalho e o valor produzido nesse prolongamento foi incorporado na forma de mais-valia, certo? Bom, existem alguns limites, né, para o prolongamento da jornada de trabalho. O Marx já começou a discutir isso no capítulo 9, e no capítulo 10 ele reforça isso. Os limites para o prolongamento da jornada de trabalho são 2 principais, né? O primeiro deles é a própria barreira física e moral do trabalhador. O que significa isso? Eu não posso colocar o trabalhador para trabalhar durante 24 horas, porque o que ele está me vendendo é uma mercadoria, a mercadoria força de trabalho, e essa mercadoria ela precisa ser diariamente reconstituída. Para que ela seja diariamente reconstituída, ela precisa descansar, ela precisa se alimentar, ela precisa dormir. Então, tudo isso desconta tempo das nossas 24 horas, né? Então, esses limites físicos de reconstituição da força de trabalho e o limite mental, moral, né? O Marx chama de limite moral da reconstituição da força de trabalho. O que é esse limite moral? O trabalhador também precisa estar mentalmente apto, né? Para estar mentalmente apto, precisa descansar, ele precisa se divertir, né? Porque senão ele não consegue reconstituir a força de trabalho dele de forma adequada. E em não reconstituindo a força de trabalho dele de forma adequada, ele vai estar trabalhando num processo produtivo não ofertando ali o tempo de trabalho médio que o capitalista tanto busca. Então, esse primeiro limite, né, de aumentar a mais-valia pelo prolongamento da jornada de trabalho é o limite físico e mental do próprio trabalhador. Mas nós temos também os limites legais, né? Nós vimos também no capítulo sobre a jornada de trabalho que a luta trabalhista, né, o conflito de classe que se estabeleceu entre capitalistas e trabalhadores ao longo de toda a história do capitalismo, foi dando como resultado, né, uma legislação trabalhista que foi reduzindo a jornada de trabalho ao longo do tempo. Então, essa jornada legal, né, a jornada legalmente permitida por lei, também é um limite para que o capitalista prolongue aumente a sua mais-valia pelo prolongamento da jornada de trabalho. Então, aqui eu coloquei um exemplo numérico só para a gente reforçar essa ideia. Imagine que um capitalista coloca um trabalhador para trabalhar numa jornada de 12 horas e que metade dessa jornada seja para ele reconstituir seu próprio valor, nosso VF, né? E a outra metade se constitui como mais-valia. Então, nesse caso, nós teríamos uma situação onde a taxa de mais-valia é 100%. Esse capitalista pode aumentar a sua massa de mais-valia se ele prolongar a jornada de trabalho. Imagine que ele prolongue de 12 para 18 horas. E imagine que ele não pague nada a mais para a força de trabalho. O valor da força de trabalho permaneça constante. Significa dizer, então, que todas essas horas extras que foram incorporadas na jornada vão se constituir como mais-valia e, portanto, a taxa de mais-valia aumentaria de 100% para 200%. E imagine ainda uma situação totalmente limite, né, totalmente imaginária, onde o capitalista colocasse a força de trabalho para trabalhar durante 24 horas. Dessas 24 horas, em 6 horas ele reproduz seu próprio valor. E nas horas seguintes, ele vai estar produzindo valor que vai ser incorporado como mais-valia. Ele teria um aumento da taxa de mais-valia de 200% para 300%. Mas aqui seria o limite. Ele não conseguiria mais aumentar a sua massa de mais-valia pelo prolongamento da jornada de trabalho. Ele precisaria utilizar outros instrumentos para aumentar a massa de mais-valia. Então, lembrem esse gráfico que eu coloquei lá na aula sobre a jornada de trabalho. Nós tínhamos, no caso da Inglaterra, né, jornadas de trabalho que iam até 18 horas, elas foram se reduzindo ao longo do tempo e hoje a jornada legal de trabalho é 8 horas, embora algumas categorias já trabalhem 6 horas. Então, sabendo que a massa de mais-valia, né, como nós vimos no capítulo 9, o aumento dela depende ou o aumento do número de trabalhadores, ou o prolongamento da jornada de trabalho, ou o aumento da taxa de mais-valia, né, e que ao longo do tempo houve essa redução na jornada de trabalho, então o que isso significa? Significa dizer que daquelas 3 possibilidades de aumentar a massa de mais-valia, uma delas já está limitada, que é o prolongamento da jornada de trabalho. Aumentar a mais-valia com o aumento do número de trabalhadores também é uma possibilidade, mas aí o capitalista estaria aumentando o próprio capital investido, né? O que ele quer é um melhoramento do processo produtivo que garanta para ele produzir
mais com aquilo que ele já tem, né? Então, que artifício o capitalista tem ao seu dispor para ampliar a massa de mais-valia? Essa é a grande pergunta que o Marx está respondendo nesse capítulo, e esse artifício chama-se tecnologia, né? A tecnologia vai permitir o aumento da produtividade do trabalho e, portanto, vai permitir, com esse aumento da produtividade, uma mais-valia pela via relativa e não mais pela via absoluta, certo? Bom, então nós vimos que existem duas grandes formas de aumentar a mais-valia, né? Pela via absoluta, que é pelo prolongamento da jornada de trabalho, e pela via relativa. O aumento da mais-valia pela via relativa é sempre decorrente de um melhoramento técnico do processo produtivo. Esse melhoramento técnico pode ser uma reorganização do processo, que leve em conta novos elementos tecnológicos, pode ser a introdução de uma nova máquina, mais desenvolvida do ponto de vista tecnológico, mas é sempre uma inovação tecnológica que vai garantir a existência da mais-valia relativa. E por que o Marx chama de mais-valia relativa, em contraposição à mais-valia absoluta? Porque na mais-valia absoluta, nós observamos aqui, de fato, um aumento absoluto da jornada, né? Essas 2 horas a mais constituem um aumento absoluto da jornada, que caracteriza, de fato, um aumento absoluto do próprio valor produzido ali. Agora, na mais-valia relativa, não. O que está acontecendo é uma redistribuição do valor produzido na jornada entre M e V. A jornada não se modifica na mais-valia relativa, ela permanece igual. Então, vejam no nosso diagrama aqui embaixo, eu tenho a mesma jornada de 8 horas, comparando com a primeira jornada aqui de cima, o que acontece é que há um deslocamento do ponto B para frente. Significa dizer que todo o valor produzido nessa jornada, vai haver uma redistribuição desse valor e o valor que vai ser auferido, por assim dizer, pela força de trabalho, na forma do seu equivalente monetário, é menor, e o que sobra, né, o que sobrou aqui vai ser incorporado como mais-valia. Então, diferentemente da mais-valia absoluta, que consiste sempre num aumento, um prolongamento da jornada de trabalho, a mais-valia relativa implica nessa redistribuição do valor produzido entre o M e entre o V. Só que essa redistribuição pode acontecer de 2 formas, como eu mencionei no início do slide, né? Essa redistribuição se manifesta de 2 formas diferentes, certo? Então, como é que isso acontece? Como é que essa redistribuição do valor produzido nas jornadas acontece entre V e M? É isso que nós vamos ver agora. Então, a primeira forma de redistribuição do valor entre V e M, nós chamamos de mais-valia relativa do capitalista individual, ou, de forma reduzida, nós chamamos de mais-valia extra, tá? Bom, os capitalistas, eles buscam sempre aumentar o lucro deles, né? E, como nós sabemos, o lucro depende da mais-valia. Eu já devo ter falado para vocês que a categoria mais-valia, a categoria valor, não são necessariamente categorias que o capitalista conhece, mas existe uma categoria que o capitalista conhece muito bem, que é o lucro, né? Então, nós vamos ver, eu acho que de forma mais específica, lá no livro 3, a gente vai ver exatamente como que a mais-valia se divide em diversas formas de renda, entre elas o lucro. Mas, por enquanto, a gente pode imaginar que mais-valia e lucro são mais ou menos equivalentes. A diferença é que a categoria mais-valia não é desconhecida pelo capitalista, ele conhece só a categoria lucro. Então, o objetivo do capitalista é sempre buscar maior lucro. Mas por que o capitalista quer sempre buscar maior lucro? É pura ganância? Não necessariamente, pessoal. Isso tem muito a ver com a própria sobrevivência dessa empresa dentro do setor onde ela atua, né? O capitalista que não lucra não consegue melhorar os seus métodos produtivos e vai, cedo ou tarde, falhar, né, nessa luta da concorrência. Então, o lucro para o capitalista é importante por essa razão, porque é com o lucro que ele vai, além de obter o rendimento dele, obter os meios necessários para ele fazer o melhoramento do seu processo produtivo e para ele estar apto, por assim dizer, a concorrer com os outros capitais. Então, como nós sabemos que o lucro depende do tamanho da mais-valia, né? O capitalista busca, então, sempre aumentar a produtividade do trabalho dele para que ele obtenha um maior lucro, né? Então, com maior produtividade, ele consegue produzir mais mercadorias no mesmo tempo. Então, na mesma jornada de trabalho que ele tem de 8 horas, que é a jornada legalizada,
ele, ao introduzir uma mudança técnica, né, uma máquina, uma nova tecnologia, ele consegue aumentar a produtividade do trabalho. Eu acho que esse é um ponto fundamental, pessoal, para a gente esclarecer qual que é o papel da tecnologia no processo produtivo, né? Qual que é o papel que ela tem na produção das mercadorias, na produção do valor, na produção da mais-valia. Então, a tecnologia, o que ela faz é aumentar a produtividade do trabalho. Se a tecnologia aumenta a produtividade do trabalho, o que está acontecendo? Significa dizer que numa mesma jornada, os trabalhadores produzem uma maior quantidade de valores de uso. Mas esses valores de uso vão ter um preço unitário menor, um valor unitário menor. Porque agora, com a mesma quantidade de trabalho, eu produzo mais mercadorias. Então, cada uma delas incorpora em si uma quantidade de trabalho menor. Portanto, o valor delas em tempo de trabalho se reduz. Então, nós dizemos que isso é o custo em tempo de trabalho se reduz. Portanto, o ponto central da mais-valia extra é justamente a redução do custo unitário da mercadoria graças ao aumento da produtividade do trabalho, tá? Então, a gente pode definir a mais-valia extra como sendo algo assim. A mais-valia extra é a diferença de valor obtida entre o valor social ou o tempo de trabalho socialmente necessário e o valor individual conseguido por aquele capitalista, por ele ter aumentado a produtividade do trabalho dentro da empresa dele. Então, vamos ver isso daqui num diagrama para a gente entender um pouquinho melhor. A existência da mais-valia acontece da seguinte maneira, pessoal. Imagine um determinado setor. Vamos usar o exemplo que o professor Tipola coloca na apostila dele, que é o setor produtor de fio, né? Imagine que essa indústria aqui, que eu estou representando cada empresa dessa indústria, desse setor, por essas empresazinhas aí saindo fumacinha. Cada uma delas é uma empresa dentro desse setor produtor de fios. Todas essas empresas aí, elas produzem mais ou menos ao tempo de trabalho socialmente necessário. Por que eu sei disso? Por que eu sei que isso é verdade? Porque a empresa que não consegue produzir ao tempo de trabalho socialmente necessário, a empresa que produz a um valor maior do que o tempo de trabalho socialmente necessário, ela está despendendo mais trabalho do que o socialmente necessário, do que o trabalho médio. Se isso é verdadeiro, ela precisa vender a mercadoria dela por um valor maior do que os concorrentes. Acontece que, se existem concorrentes que vendem por um preço menor, essa empresa vai ter dificuldade em vender a sua mercadoria. Significa dizer que cedo ou tarde, ou ela se readequa, ou ela se moderniza, ou ela acaba indo à falência. Então, a gente sabe que as empresas que estão vivas aí no mercado é porque elas estão razoavelmente produzindo ao tempo de trabalho socialmente necessário. Nenhuma empresa suporta, ciclo após ciclo, ano após ano, ter resultados negativos. Então, uma hora ou outra, ou ela se moderniza, ou ela vai à falência. Então, por isso que a gente sabe que elas produzem pelo menos ao tempo de trabalho socialmente necessário. Acontece que, como elas buscam o tempo todo mais lucro, pode ser que elas busquem, pode ser não, elas buscam melhorar o processo produtivo o tempo todo. Imagine que de todas elas, apenas uma empresa mais espertinha consegue melhorar o processo produtivo dela introduzindo uma inovação técnica, seja uma máquina, seja a reconfiguração do processo produtivo, enfim, ela consegue fazer uma melhoria técnica que garante para ela produzir, no mesmo período de tempo, mais mercadorias. Então, significa dizer que ela reduz o valor individual da mercadoria produzida. Se antes todas elas ali conseguiam produzir 1 quilo de fio a mais ou menos R$ 1,50, agora, com essa nova inovação, com essa nova máquina, ela consegue produzir o quilo de fio por R$ 1,30. Acontece que ela não precisa vender esse quilo de fio por R$ 1,30. Se ela quiser, ela pode vender, né? Nesse caso, ela pode assumir que ela está declarando uma guerra de preço junto aos concorrentes do seu setor. Mas isso nem sempre é uma boa estratégia, né? Digamos assim. Ela, na verdade, pode vender a qualquer preço entre R$ 1,30 e R$ 1,50. Normalmente, ela vai vender a R$ 1,50. Se os consumidores desse setor já estão acostumados a pagar R$ 1,50, por que ela venderia a R$ 1,30? Certo? Então, significa dizer que a vantagem que a tecnologia dá para o capitalista que a utiliza é o fato de que ele, ao reduzir o valor individual da sua mercadoria, ele não precisa vender pelo valor individual.
ele pode vender pelo tempo de trabalho socialmente necessário e obter com isso uma diferença de valor que os seus concorrentes não têm. Então, é a diferença entre o tempo de trabalho socialmente necessário e o tempo de trabalho individual conseguido com a nova técnica que gera isso que a gente chama de mais-valia extra ou de lucro extra, se vocês quiserem usar essa terminologia, certo? Vamos olhar essa tabela que o professor Tipola construiu para a gente ver exatamente o que acontece com cada parte e componente do valor quando um capitalista consegue fazer uma inovação e reduzir o valor da mercadoria dele. Imagine que a situação inicial daquelas empresas que eu mostrei era essa daqui, da primeira linha aqui. Todas elas trabalhavam mais ou menos com a mesma tecnologia, portanto, elas conseguiam, cada uma delas, produzir ali, num determinado período, 20 quilos de fio, 20 quilos de fio, né? Esses 20 quilos de fio custavam 30, um valor de 30. Por quê? Porque aí a gente tem aqui as partes componentes desagregadas. Então, imagine que desses 20 quilos de fio, 4 unidades monetárias equivalem à depreciação. Lembram que a depreciação, ela representa o nosso capital fixo. É a parte do capital fixo, que é a parte de valor do capital fixo, que é transferido para o valor do novo produto. Então, imagine que seja 4 unidades monetárias. O algodão está representando aqui o nosso capital constante circulante. É claro que para produzir fio, provavelmente tem outros elementos ali envolvidos, que sejam também capital circulante. Mas vamos resumir aqui o nosso exemplo apenas no algodão. Então, o algodão, ao ser manipulado pela força de trabalho dentro do processo produtivo, ele se transforma em fio, certo? Então, imagine que para eu produzir 20 quilos de fio, eu preciso desses 20 unidades monetárias de algodão. E o trabalhador é colocado para trabalhar numa jornada de 12 horas. Nessa jornada de 12 horas, as 6 primeiras horas ele consegue reproduzir o próprio valor dele, que vamos supor que equivale a 3 unidades monetárias. E nas outras 6 horas ele consegue produzir os outros mais 3 unidades monetárias que vão ser apropriadas na forma de mais-valia. Então, se a gente somar aqui o 4 com o 20 e com o 6, nós vamos ter um valor total de 30. E se eu dividir o meu 30 por 20 quilos de fio, eu obtenho que cada quilo de fio custa 1,50, né? Então, isso era a situação inicial que todas as empresas daquele setor produziam. Mas aquela empresa do meio conseguiu introduzir uma máquina e conseguiu aumentar significativamente a produtividade dele. Aumentou a produtividade de 20 para 60, ou seja, triplicou a produtividade. Agora, com aquela nova máquina, ao invés de produzir só 20 quilos, ele consegue produzir 60 quilos de fio em 12 horas de trabalho. Bom, desses 60 quilos de fio, como é que ficariam as partes componentes do capital? A gente precisa levar em consideração que agora não mais apenas 4 de depreciação é transferido para o valor do novo produto. Por que não 4? Porque se eu estou usando uma máquina mais produtiva, ela está trabalhando mais e ela está se desgastando mais, provavelmente o valor dela é um pouco maior, então ela transfere para o valor do novo produto mais valor do que aqueles 4 inicialmente, né? Então, vamos imaginar que tenha triplicado também o valor que é transferido do maquinário para o valor do fio nesse novo processo produtivo mais modernizado. Então, a nossa depreciação seria 12. O mesmo é verdadeiro para o algodão. Se antes eu precisava de 20 unidades monetárias para fiar 20 quilos de fio, agora eu devo precisar mais algodão para fiar 60 quilos de fio, concordam? Então, vamos imaginar que também triplicou a quantidade de capital constante circulante que eu preciso. Então, em todo o processo produtivo mais modernizado, é de se esperar que tanto a depreciação quanto o capital constante circulante também aumentem. Isso é natural, porque eu preciso de mais meios de produção para produzir uma quantidade maior de produto final, certo? Só que eu continuo colocando os meus trabalhadores para trabalhar durante 12 horas, e nessas 12 horas eles produzem 6 unidades monetárias, de modo que 3 unidades monetárias repõem o valor da força de trabalho e 3 repõem a mais-valia. Se vocês somarem esses componentes aqui, o 12, o 60 e o 6, vocês vão obter o valor total dessa mercadoria, que é 78. E se vocês dividirem os 78 pelos 60 quilos de fio, vocês vão ter que cada quilo de fio
custa 1,30 centavos, né? 1,30 de unidade monetária, aqui pode ser o real, enfim. Então, pessoal, o valor total obtido por esse capitalista inovador seria 78 se ele vendesse a produção dele a 1,30 o quilo. Mas nós vimos que isso não quer dizer que vai acontecer, né? O capitalista pode muito bem vender ao tempo de trabalho socialmente necessário, que é 1,50. E se ele fizer isso, o que acontece? É aqui que ele vai ter a vantagem produtiva, é aqui que ele vai ter mais valor adicionado à mais-valia, só se ele vendendo ao tempo de trabalho socialmente necessário. Então, se acontecer isso, o valor da força de trabalho não se modifica, né? Continua o mesmo, porque os componentes do valor da força de trabalho não se modificaram. A força de trabalho não ficou mais cara, então ela continua constante. Todo valor extra conseguido com essa produtividade maior é incorporado aqui na mais-valia. Então, a mais-valia vai aumentar daqueles 3 para 15, ou seja, uma diferença de 12 unidades monetárias, graças ao fato de que o trabalho se tornou mais produtivo com a introdução dessa máquina, certo? Então, M aumenta de 3 para 15, pois é como se o trabalho fosse mais produtivo e contasse como trabalho mais intenso ou como uma jornada mais prolongada, né? Com um prolongamento maior da jornada. Então, esses 12 de diferença são justamente pelo fato de que, nessa jornada, os trabalhadores se tornaram mais produtivos e conseguiram produzir mais valor, só que esse valor não é incorporado no valor da força de trabalho. Os trabalhadores não ganham mais por serem mais produtivos. Todo valor extra produzido é incorporado na forma de mais-valia, certo? Olhando o mesmo fenômeno, mas com o nosso diagrama aqui, aquele diagrama que a gente costuma utilizar, né? Significa dizer, então, que eu coloquei assim o tracejado aqui na parte da mais-valia mais grosso, justamente para indicar que nesta parte da jornada o trabalho mais produtivo produz uma quantidade maior de valor. E é isso que garante ao capitalista obter uma mais-valia extra. Então, esse capitalista está em vantagem em relação aos seus concorrentes, porque ao introduzir uma tecnologia, conseguiu baratear o valor unitário da mercadoria, mas vendê-lo ao valor social, ao valor de mercado. Então, essa diferença dá para ele isso que a gente chama de mais-valia extra. A mais-valia extra vai durar para sempre? Não. A mais-valia extra tem a característica de ser temporária. Ela vai durar, ela vai desaparecer tão logo essa nova técnica se generalizar por todo o setor, né? Os capitalistas estão sempre buscando formas mais produtivas de realizar o seu processo produtivo. Então, os capitalistas estão de olho em inovações, no que a ciência desenvolve, né? Novas coisas desenvolvidas pela ciência. E essa inovação introduzida por um único capitalista vai se difundindo aos poucos, e quando todo esse setor começar a produzir a esse novo grau de tecnologia, o próprio tempo de trabalho socialmente necessário vai cair, porque o tempo de trabalho socialmente necessário é aquele dado um determinado grau de ciência e técnica difundido, né, nesse setor. É claro que esse capitalista pode conseguir esconder o segredo industrial dele por bastante tempo se ele patentear essa máquina, por exemplo, né? Então, enquanto durar a patente, ele pode ter essa mais-valia extra vigente. Mas tão logo a patente desapareça e todos os demais concorrentes puderem utilizar o mesmo processo produtivo que esse capitalista inovador, então o tempo de trabalho socialmente necessário também vai cair. Então, significa dizer que a mais-valia relativa, ela traz um resultado bem importante, que é o seguinte: ao ser difundida dentro do setor, ela traz o barateamento da mercadoria produzida naquele setor, tá? Isso é uma coisa bem importante. Então, a mais-valia extra, ela é o objetivo a ser perseguido pelo capitalista, né? Não necessariamente a mais-valia extra, mas o lucro extra, né? O lucro extra, que advém da mais-valia, né? É o objetivo perseguido pelo capitalista. Mas ele tem uma duração temporária, e essa duração é o tempo em que os seus concorrentes ainda não sabem dessa inovação. Quando eles descobrem essa inovação e começam a usar, essa vantagem desaparece, e o seu resultado final,
que não é algo que foi planejado inicialmente por esse capitalista, é baratear as mercadorias desse setor. Então, ele tem como objetivo buscar um lucro maior. Com esse objetivo, ele acaba atingindo uma coisa não planejada, que é, no longo prazo, baratear a própria mercadoria dentro desse setor, certo? Bem, se isso é verdadeiro, pessoal, se é verdadeiro que os capitalistas estão o tempo todo buscando um aumento de lucro, isso acontece em todos os setores, certo? Inclusive e principalmente nos setores que produzem as mercadorias que compõem o valor da força de trabalho. Então, como a mais-valia é um objetivo a ser perseguido por todos os capitalistas, quando os capitalistas que produzem mercadorias que compõem o valor da força de trabalho passam por todo esse processo, inovam, depois a inovação é difundida, depois com essa difusão cai o tempo de trabalho socialmente necessário, então barateiam-se os elementos que a classe trabalhadora consome. Então, esse processo de inovação individual, seguido dessa generalização da técnica por todo o setor, ao ocorrer nos setores que compõem o valor da força de trabalho, trazem como resultado o barateamento da própria mercadoria força de trabalho. Então, isso significa que a mais-valia extra, cujo resultado é individual e passageiro, ela se converte numa mais-valia relativa permanente para toda a classe capitalista, sempre que esse processo de inovação e difusão tecnológica ocorrer nos setores que produzem as mercadorias que os trabalhadores consomem. Então, vamos lembrar que o valor da força de trabalho, ele é composto pelo quê? É o tempo de trabalho socialmente necessário para que o trabalhador consiga reconstituir a sua capacidade de trabalho. E o que o trabalhador precisa para reconstituir a sua capacidade de trabalho? Ele precisa de diversas mercadorias. Ele precisa de alimentos, né, para ele reconstituir a sua capacidade de trabalho do ponto de vista biológico, precisa de alimentos que tenham uma certa quantidade de vitaminas, proteínas, enfim. Ele precisa de roupas, porque ele precisa garantir a saúde dele, né? Então ele precisa se vestir adequadamente, a depender do clima, então ele precisa de roupas. Ele precisa de moradia, porque faz parte da reconstituição da força de trabalho, dormir de forma adequada, descansar. E ele, outras coisas que ele precisa para reconstituir a sua capacidade de trabalho. Mas vamos resumir nessas três, só para a gente fazer a nossa análise. Imagine que, então, o valor da força de trabalho seja composto por essas três grandes categorias, alimentos, roupas e moradia. Imagine que o trabalhador gaste 100 unidades monetárias em alimentos, 50 em roupa e 200 em moradia. Então, o valor da força de trabalho seria 350 unidades monetárias. Bom, com isso, o que nós teríamos, né? Nós teríamos o seguinte fenômeno. Numa jornada de trabalho normal, né, o trabalhador precisaria de 4 horas para recompor esses 350. Acontece que os capitalistas do setor de roupa, do setor de alimento, do setor de moradia, estão realizando aquele mecanismo da mais-valia relativa. Eles estão o tempo todo buscando mais lucro e com essa busca eles produzem inovações tecnológicas, aumentam a produtividade de trabalho individual, depois essa nova técnica se difunde e naquele setor, por exemplo, o alimento se reduz, o tempo de trabalho socialmente necessário para produzir aqueles alimentos se reduzem. Então, se isso acontece no setor de roupa, no setor de alimentos, no setor de moradia, a implicação é que o próprio valor da força de trabalho se reduziu. O custo de reprodução da mercadoria força de trabalho se reduziu como um resultado espontâneo e não planejado dos capitalistas, como um resultado daqueles capitalistas que estão sempre buscando mais lucro. Ao se reduzir o valor da força de trabalho, significa dizer, então, que numa jornada normal de 8 horas, o segmento AB se reduz. Por que ele se reduz? Porque agora o custo de reprodução da força de trabalho se reduziu de 350 para 175. Para pagar o equivalente monetário da reconstituição do valor da força de trabalho, o trabalhador não precisa mais trabalhar 4 horas. Agora, nas 2 primeiras horas da jornada, ele consegue reconstituir seu próprio valor. Só que o capitalista não vai dizer assim, então agora vamos reduzir a jornada, já que você consegue produzir seu próprio salário num tempo menor? Não, o capitalista não fala isso. O capitalista continua com as suas 8 horas
de jornada garantidas pela lei. O que acontece, então, é que esse tempo de trabalho que antes era necessário para reconstituir o valor da força de trabalho, agora ele se torna excedente e ele pode ser incorporado na mais-valia. Então, a mais-valia relativa ela é justamente essa redistribuição do valor da força, do valor novo criado na jornada entre V e entre M, né? Então, com essa redução do valor da força de trabalho, eu consigo um aumento da taxa de mais-valia de 100% para 300%. Eu não sei se eu... Vamos voltar aqui no slide da mais-valia extra, para eu reforçar essa ideia da redistribuição da mais-valia, né? A mais-valia extra, ela é chamada de mais-valia relativa justamente porque houve uma redistribuição de valor aqui, ó, né? O M aumentou em relação a V, o V permaneceu constante. Então, por isso que a mais-valia extra é uma forma de mais-valia relativa. Houve essa redistribuição do valor novo criado da sua jornada entre V e M. O mesmo acontece aqui na nossa mais-valia de toda a classe capitalista. Houve uma redistribuição do valor novo criado entre V e M. Antes eu precisava de 4 horas para produzir o V e as outras 4 horas seriam M. Agora, com o barateamento da mercadoria força de trabalho, eu preciso só de 2 horas da jornada para reproduzir o V e 2 horas me sobram para serem incorporados como mais-valia. Então, houve essa redistribuição do valor novo criado na jornada, aumentando a mais-valia pela via relativa. Notem que esse fenômeno não é um objetivo do capitalista, ele é um resultado de todo o processo da mais-valia extra, tá? Então, uma coisa importante aqui que vocês precisam ter em mente é o seguinte: a redução do valor da força de trabalho não significa mera redução do salário. Isso é uma coisa bem importante que os alunos costumam confundir. Então, às vezes, nas provas discursivas, o aluno fala assim: a mais-valia relativa acontece quando o capitalista paga um salário menor para o trabalhador. Errado. Não é esse o fenômeno que nós estamos analisando aqui. A mais-valia relativa acontece quando o capitalista pode pagar um salário menor para o trabalhador em razão do fato de que o seu custo de reprodução se reduziu. Houve uma redução efetiva no custo de vida, no custo de reprodução da força de trabalho. E só por esse motivo é que o capitalista consegue pagar um equivalente monetário menor. Porque se o capitalista simplesmente estiver pagando um equivalente monetário menor, é verdade, ele vai ter um aumento de lucro. Mas aí é um aumento de lucro que está rompendo com a troca de equivalentes. Então, a gente não chama esse aumento de lucro de mais-valia relativa, tá? A mais-valia relativa é esse fenômeno no qual o valor da força de trabalho se reduz e, ao se reduzir, então, todo o tempo que antes era destinado a reproduzir o valor da força de trabalho pode ser incorporado como mais-valia, certo? Pessoal, quais são as conclusões importantes que eu quero que vocês retenham do capítulo 10? A primeira delas é reafirmar a ideia de que o valor é determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário. Isso está reafirmado na medida em que a gente entendeu que a tecnologia não cria valor. A tecnologia, o que a tecnologia faz? Torna o trabalho mais produtivo. O trabalho mais produtivo produz mais valores de uso que podem ser vendidos ao preço de mercado, e aí sim esse trabalho mais produtivo se configura como mais valor criado. Então vejam que não é a tecnologia que criou o valor, a tecnologia permitiu que o trabalho se tornasse mais produtivo, né? Então, como a mais-valia é parte desse trabalho despendido, na medida em que o trabalho se torna mais produtivo e o valor da força de trabalho se mantém constante, toda a vantagem do trabalho mais produtivo é apropriada na forma de mais-valia. Então, essa é uma conclusão muito importante que se tira do capítulo 10. No mais, o que vocês precisam reter é a ideia de que o capitalista pode aumentar a mais-valia dele por 2 vias. Pela via absoluta, que é com o prolongamento da jornada de trabalho, e pela via relativa, que é quando ele introduz no processo produtivo qualquer tipo de inovação. Pela via relativa,
existem dois mecanismos, né, duas manifestações da mais-valia relativa, aquela que nós chamamos de mais-valia relativa do capitalista individual, ou mais-valia extra, e aquela que nós chamamos de mais-valia relativa de toda a classe capitalista, ou simplesmente mais-valia relativa. No caso da mais-valia extra, ela se constitui, ela existe graças à diferença entre o tempo de trabalho socialmente necessário e o tempo de trabalho individual que ele obteve com o trabalho se tornando mais produtivo. Então, é essa diferença que vai dar para ele essa vantagem temporária de ter um ganho extra, enquanto a inovação não se difunde pela indústria. Na medida que essa inovação se difunde pela indústria, pelo aquele setor onde o capitalista está inserido, o próprio tempo de trabalho socialmente necessário daquele setor acaba caindo, e as mercadorias daquele setor se barateiam. E isso vai se converter numa mais-valia relativa para toda a classe capitalista, porque esse fenômeno, ao acontecer nos setores que produzem as mercadorias consumidas pelos trabalhadores, implica numa redução do próprio custo do trabalhador, da força de trabalho, da mercadoria força de trabalho. E isso é que faz com que haja uma redistribuição do valor dentro da jornada, de modo que aquele tempo de trabalho necessário, que antes era necessário para reproduzir o valor da força de trabalho, agora pode ser incorporado na forma de mais-valia. Certo? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Leiam com bastante atenção o capítulo 10. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem postar lá na plataforma. Esse capítulo, naturalmente, por ele ser mais importante, ele vai ter uma importância diferenciada na nossa prova. Então, eu já vou dar uma dica aí de como vai ser a nossa primeira avaliação. Eu disse para vocês que os capítulos mais importantes são o capítulo 1, capítulo 4 e o capítulo 10. Então, naturalmente, das 10 questões que nós vamos ter na prova, eu vou focar mais nesses 3 capítulos que eu considero os capítulos mais importantes, certo? Bom, eu vou ficando por aqui e nos vemos na próxima videoaula.